deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos para o nosso debate. Hoje, segunda-feira, 19 de maio, o debate volta trazendo um tema importante para ser discutido à luz da Bíblia. Você que sintoniza a Melodia, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, estamos ao vivo, além da nossa frequência 87,9 FM, para o Instagram e também no Facebook, @Melodia Conquista. Você nos encontra assim. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso. Olha só, na manhã desta segunda-feira está conosco o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, demais pastores. Hoje, para aprender, né, e a gente também discutir um assunto que eu creio que é uma dúvida em todo cristão aí. Conosco também o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, meus queridos ouvintes da Melodia, nosso irmão aqui, querido professor Eliel, tenho o maior respeito, e o nosso pastor aqui, Elismar Guzmão, que Deus abençoe e que Deus possa nos conduzir aqui nesse debate. Vamos ouvir a saudação também do pastor Elismar Guzmão, Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom dia, pastores, né? Eliel e o pastor Valverde, o pastor Gila, Elcio também, e todos os ouvintes da Melodia, que o Senhor Deus possa continuar conosco durante todo esse debate e para o resto das nossas vidas. Amém. Vamos iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Elismar que apresente este momento ao Senhor. Pai querido, no nome de Jesus estamos aqui reunidos, ó Deus, Amém. com um único objetivo, Senhor, tratar de assuntos concernentes ao seu reino, Pai. Portanto, ó Deus, abra nossas mentes, nossos corações, para que possamos entender mais a Tua palavra, Senhor, e sair daqui desse debate, ó Deus, com um conteúdo maior em conhecimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos ao caso comum para introduzir o nosso tema de hoje. Aspas. Uma coisa estranha acontece na minha família. Ninguém tem casamento feliz. É uma vida pesada, com dificuldades financeiras, falta de sucesso profissional e não há nenhuma alegria em seus rostos. Apesar de servir a Deus, tenho muito medo da minha vida seguir o mesmo rumo. O pior é que algumas coisas já começaram a acontecer. Fecha aspas. Como saber se é maldição ou um comportamento aprendido e repetido? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Tem uma explicação, pastor ou professor Eliel, uma explicação bíblica para experiências assim? Na família da pessoa segue aquela mesma tendência, aqueles mesmos ocorridos negativos, as pessoas começam a dizer logo que é uma maldição. Como é que explica isso aí? Perfeito. Pastores, eu creio que para a gente tentar fazer girar, né, o assunto, o tema vai acabar levando para a famosa frase, né, da maldição hereditária. É claro que biblicamente a gente vai ter o conceito, não a teologia do século XXI. Qual o conceito? Né, para o ouvinte já entender. O único texto, queridos, que talvez essa irmã ou outros irmãos já ouviu, vai ser em Êxodo 20, que é o Decálogo, onde o capítulo, versículo 4 e versículo 5, subentende-se com a exegese, não a exegese, com a exegese, você colocando no texto palavras, vai subentender que Deus pega todos os pecados do pai e vai trabalhando durante o filho. Probleminha com isso é o que o crente raramente faz, que é estudar a Bíblia, mas é levar ela como uma leitura superficial, e aí não tem noção de cultura, não tem noção de expressão idiomática, não tem noção de grego, de hebraico, e nem de tudo que a Bíblia propõe naquela época, que todo mundo entendeu, né? Todo mundo que estava no deserto entendeu muito bem as palavras de Moisés, e não foi difícil entender.
Mas para nós hoje, é interessante que o texto, eu vou ler esse texto porque é um texto que inevitavelmente ele vai ser usado, que ele vai dizer assim, ó, deixa eu ver... Não te inclinarás a ela, versículo 4. E o Senhor teu Deus inculcarás, né, a tua iniquidade de geração em geração até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Versículo 5. Não te inclinarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que também visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, como também eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Então, você vê que o texto continuando, ele também vai falar da misericórdia, ou seja, da obediência. Mas só para a gente entender, a Bíblia, nesse período aqui, gente, não vai ter Freud, não vai ter sociologia, não vai ter psicologia. Então é difícil a gente encontrar conceitos que hoje já tem no período bíblico. Ou seja, hoje, através da sociologia, da psicologia, falando o óbvio que já estava na Bíblia, veio com a ideia de que carregamos coisa genética. Então, por exemplo, traço genético carregamos na nossa família, né? Padrões comportamentais vamos carregar da nossa família, padrões culturais vamos carregar da nossa família. Agora, moralidade, a Bíblia deixa claríssimo em qualquer versículo que você pegar que moralidade é culpa sua. Vamos para um texto antes, porque tem alguns teóricos que gostam de colocar esse texto. Vamos ser mais anterior. Gênesis 4:7. Caim, né, vai cometer homicídio, coisa que Adão não comete. Então já não consigo ver uma sucessão de pecado padrão. Adão não comete pecado referente a homicídio, Caim comete. Após Caim cometer isso, vem Deus, né, o mesmo Deus de Êxodo 20, diz assim: Caim 4:7, se procederes bem, não é certo, serás aceito. Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta, o desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Das duas, uma, ou Deus estava com algum problema de memória, né, entre os textos, ou os teólogos estão interpretando errado. E eu fico mais com a interpretação errada dos teólogos, porque eu sei que Deus não erra na sua lógica e na sua justiça. Então, o que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje é uma fama irritante da década de 90, que foi a teoria da libertação, prosperidade, que veio com essa coisa de quebra de maldição e postura de maldição, e essas besterol que veio dos Estados Unidos. Infelizmente, a igreja saiu da Bíblia e começou a ir para achismo. E só, queridos, para passar para os pastores, teologia é bonito, mas se não for amparado com texto bíblico, é apenas falácia para encher sua cabeça de besteira. E ao longo do debate eu creio que a gente vai conseguir entender como que a irmã vai entender problema financeiro, que isso é até interessante, pastores. Ela pontuou muito bem ali qual é o problema dela. Não foi nada moral. Estou com problema financeiro. E aí, gente, é bem fácil de resolver os pormenores de onde está isso aí, né? E aí a gente consegue trabalhar esse texto aí. E você esqueceu de citar uma coisa importante. O relativismo é trazido pelo Deus de Spinoza. Também. O filósofo Spinoza do século XVII. Perfeito. 16, 17. E aí, pastor Valverde, nesse caso aqui, ela diz que as pessoas da sua família não têm casamento feliz, vivem uma vida pesada, dificuldades financeiras, e esse processo vai se repetindo à medida que as pessoas vão crescendo, enfim, construindo suas famílias. E aí, maldição ou comportamento aprendido? Comportamento, querido. Comportamento. 100% comportamento. E eu vou te explicar uma coisa. Quando se faz... eu, quando vou casar, faço o pré-nupcial, a primeira coisa que eu falo é que você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Já começa pelo comportamento. A educação do casamento é abrir mão, é de você passar por deserto. Casamento não é um lugar que você vai buscar felicidade, porque você quer ser feliz. Ela vai aparecer mediante o tratamento que você dá ao seu cônjuge. Entendeu? Então, muitas vezes você quer ser feliz no casamento, mas como se você não faz por onde ser feliz? Né? Ah, mas é maldição hereditária? Não, é uma questão de educação hereditária. A educação que foi dada ao pai, o patriarca dessa família, ela foi literalmente errada. Eu não posso concordar com maldição hereditária baseado no que a Bíblia diz, e eu não acredito nessa história, até porque se a gente for pegar maldição hereditária, Jesus não poderia ser Jesus Cristo.
Porque se a gente pegar as mulheres que Mateus descreve a partir do capítulo 1, né? Genealogia. Da genealogia de Jesus, você vai ver 4 mulheres ali que tiveram um passado terrível, né? Você vai ver uma Tamar, você vai ver uma Raabe, Tamar, Raabe, depois você vai ver uma Ruth, né? Depois você Batseba, mulher de Urias, que se deitou com Davi, né? Então você vai ver essas 4 mulheres que deveriam, não é exemplo, para que Jesus Cristo fosse o Salvador. E os judeus condenam isso. Nós estamos vivendo na época da misericórdia e da graça. Nós temos que aprender, através da leitura da palavra, ao que é viver na graça. E viver na graça é o seguinte: se você se converter, né, do seu mau caminho, todos os seus pecados serão perdoados. E aí começa uma nova vida, um novo nascimento. Qual seria o sentido de nós acharmos que teria maldição hereditária se a gente observar aquela conversa em João 3 que Jesus teve com Nicodemos? Nascer de novo. Nascer da água do Espírito. Então, quer dizer, as pessoas não têm outra chance? Quer dizer que mesmo sendo crente, eu quero... Agora, o problema é entender esse casamento. O problema é que, quando a maioria do que nós ensinamos aos nossos filhos, e dentro das igrejas, e o que é pior, por pastores, é que a gente agora vai viver uma nova vida porque casou e vai ser feliz para sempre. E que, na verdade, o casamento não é isso. O casamento é, literalmente, você estar junto no mesmo caminho, passando pelos mesmos desertos e tentando proteger sempre a pessoa amada. A mulher, ela tem a obrigação de ser coluna do seu marido, independente da situação, e obedecer em tudo, e ser submissa ao seu marido. E isso é o preceito bíblico, né? E o homem de dar a vida por a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso nós vemos em 6 ou 8 ou 10 passagens no Novo Testamento. Aí eu pergunto, se você não faz isso, se a mulher não faz isso, você vai culpar quem? Vai culpar Deus agora? Vai dizer que é maldição hereditária que Deus lançou? Se você não abre mão de você mesmo para se relacionar com uma pessoa, como é que você vai querer ser feliz, né? Porque a felicidade do amor sacrificial, o amor ágape no relacionamento, é você sofrer pela pessoa que você ama. Segundo o conceito bíblico, não é isso? Ágape, o amor ágape, o amor sacrificial, né? Esse amor infinito. Então é isso. Agora, o problema é que as pessoas não se casam hoje em dia e as famílias não ensinam e a igreja também tem deixado a desejar nessa complexidade, né, no escopo dessa situação, no esquadrinhamento dessa situação, o que é um verdadeiro casamento. Porque se ensinasse o que é realmente um casamento na origem, na base, esses problemas ela se sentiria feliz sofrendo dentro dessa relação. Eu estou feliz porque eu sofro. Agora, é claro que se os dois estiverem andando com o mesmo sentido, no mesmo amor, no mesmo diapasão, a felicidade vem, mas não vem porque o homem te faz feliz ou porque a mulher te faz feliz. É porque Deus estará dentro desse casamento e a alegria do Senhor é que vai trazer essa alegria do amor maior que a felicidade conjugal. E aí, pastor Elismar, o senhor acredita na maldição, assim, na família hereditária? Como é que é? Eu concordo com o pastor Valverde no sentido de que isso aí, o problema que essa irmã está passando é comportamental. Porque, vamos supor que eu ganho 10 mil reais por mês, mas minha despesa é tão alta que gastei 11. Mas tem outro que ganha só 5 mil e todo mês sobra 500 reais. Então, não é quanto você ganha, e sim quanto você gasta. Aí, por isso que essa irmã e a família dela está passando por um problema comportamental. Mas eu também quero entrar aqui num versículo que tem Mateus capítulo 15, verso 13. Que diz assim: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Aí eu estou falando agora de maldição. Eu não acredito em quebra de maldição. Eu acho que quando uma pessoa vai para Jesus cheia de maldição, ela precisa ser arrancada pela raiz, significa que ela precisa ser 100% curada. Exemplo, eu moro na roça, tem um sítio. Se eu chegar a pegar uma planta, que é o que está comparado aqui com uma planta, e quebrar ela, eu não vou ficar livre dela, não. Ela pode ser uma planta
que vai me deixar feliz e pode deixar aquela planta que vai me deixar triste, porque ela vai continuar brotando e fazendo as mesmas coisas que as pessoas que foram libertas, porém não foram libertas 100%, porque ela vai agora usar o comportamento e cair, depois falar assim, minha maldição foi quebrada e eu continuo do mesmo jeito, porque foi quebrada. Agora, se fosse arrancada pela raiz, você seria uma pessoa liberta. E você sendo uma pessoa liberta, seu rumo muda. Assim como o pastor Valverde falou de Nicodemos. Se você nascer de novo, é tudo novo. Tudo novo. A Bíblia é clara que quando um pecador se arrepende, Deus lança esses pecados nas profundezas do mar. E o que é que acontece? Deus esquece. Então ele não vai te tratar segundo os nossos pecados. Verdade. Porque se fosse assim, nós íamos ficar indo e voltando. E eu aprendi que na prova de Deus, ou você faz certo e passa, ou você fica indo e voltando, ó, fazendo errado e consertando, fazendo errado e consertando. Então o que é que nós temos que fazer como cristãos? E pessoas também que estão nos ouvindo, que quer um dia se entregar a sua vida a Jesus e ser um cristão, fazer as coisas de acordo à vontade de Deus e não à vontade nossa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a nossa vontade só pende para o lado do pecado. Isso, dá licença só colocar. Ele falou uma coisa certa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nunca nós, a Deus. A Deus, a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E às vezes não é bom pra gente, porque morrer na cruz não foi bom pra Jesus. Não é não, é verdade. Muito bem, 11 horas mais 26 minutos. O tema de hoje, gente, que estamos discutindo na manhã dessa segunda-feira. E aí, como saber se é maldição ou um comportamento aprendido o que essa ouvinte comum está sofrendo, né? Porque ela diz que a sua família dá tudo errado e ela já começa também a ver aqui na sua vida algumas coisas, alguns processos se repetindo. Afinal, o professor Liel, existe maldição ou não existe? Pronto, perfeito. O que a gente excluiu aqui, a gente entrou em um consenso, né? Foi a exclusão da maldição hereditária, ou seja, dessa moralidade passada, né? Esse pecado passado. Mas a Bíblia não está excluindo, como eu disse, o próprio texto do Decálogo, quando vai dizer maldição ali, ele não está impondo essa prática hereditária, mas está dizendo sobre a justiça de Deus mediante o que a pessoa comete. Então é claro e evidente, né, que existe maldição, e a principal maldição que o homem carrega, né, e aí a gente poderia até chamar de maldição hereditária, é o pecado de Adão, que está lá em 1 Coríntios, Paulo afirmando, né? O pecado entrou por um homem, e todos, é 100%. Então a gente tem sim o pecado, após Adão ter caído ali, os demais vai carregar ali a maldição que é o pecado. Mas em contrapartida, como o pastor também citou muito bem, quando a gente entra ali em Cristo, a gente percebe que essa maldição que é o pecado, não é o seu pecado próprio, o pecado que você vai cometendo, mas o de Adão, ali é quebrado agora em Cristo, mediante Ele, que é um probleminha que algumas igrejas vai ter, que é a lei e a graça. Muitas igrejas hoje ainda preferem viver na lei do que viver na graça, que não é libertinagem, mas é entender o que é viver na graça. E Paulo, que é interessante que muitos vão falar ali, um bom livro de leitura vai ser João, vai ser as cartas de Paulo, ou vai ser até o Evangelho de João, porque Paulo ele traz de forma sistemática o que os evangelhos traz de forma histórica, né? De forma ali de parábola. Paulo sistematiza a doutrina. Então a gente vai ter maldição na Bíblia, a gente vai ter alguns problemas mediante o pecado, mas todos eles são quebrados em Cristo e são extinguidos, como o pastor colocou muito bem, a raiz, né? Raiz. Porque se você tem ali uma continuidade, então não houve um verdadeiro nascimento. Né? Houve qualquer outra coisa menos E tá nascer vivo, de novo. né? Tá vivo. Aquela árvore tá viva. Né? Aquela que é engraçado, que é a frase que alguns vão atribuir a Lutério ou a Agostinho, né? Que o velho homem tem que afogar ele todas as vezes no mar, porque ele sempre quer ressurgir. Então a gente vai ter ali em Paulo deixando claro que com Cristo, essa nova criatura que surge em mim, ela é diferente, ela pensa diferente, ela age diferente, ela tem uma estrutura totalmente diferente. Tem a mente de Cristo. Tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é a minha mente. Aí eu faço o que eu quero. Não é assim.
é a mente de Cristo. Mas eu não posso deixar de pontuar, como a ouvinte colocou, que essa falta de leitura também da sua família, de ver também alguns padrões de pecado, né? De ver algumas coisas que a família comete. Por exemplo, retomando a Caim, a gente tem na própria genealogia de Caim pessoas que um dos maiores pecados que cometeram foi assassinato. Ah, isso está dizendo que foi um padrão de maldição hereditária? Não, é um padrão que não é quebrado na fala. A família não senta, não conversa, não faz o que Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: inculques a palavra na cabeça do seu filho ao andar, ao se levantar, enquanto está caminhando. Ou seja, esteja ali continuamente falando da palavra. Então a gente não tem isso, às vezes, nem na igreja. A gente não tem na igreja hoje uma pregação bíblica, a gente não tem, às vezes, um discipulado bíblico. Então a falta de inculcar no cristão, numa irmã dessa, a palavra, ela vai carregar pressuposto de tudo. Ela vai carregar, seja de internet, seja de pastores que ela ouviu, concepções erradas da Bíblia. Como, estou passando isso porque eu vi meu tio passar, eu vi meu pai também ser assim. E ela continua carregando, não um pecado genético, mas uma leitura cultural da sua família. E é óbvio que ela vai repetir isso. Essa leitura cultural é educacional, né? Educacional também. Exatamente. Muito bem. 11h31, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Cecília Meirelles, em Motivo. Poesia. A cada verso, um encantamento. Vem no zap do Mix Mateus, salve nosso número 98992020090 e receba as melhores ofertas do Mix Mateus direto no seu celular. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Casa das Soldas, há mais de 30 anos no mercado, oferecendo para você soldas, equipamentos, tintas automotivas, motores, entre outros produtos. A Casa das Soldas dispõe de mais de 20 mil itens para melhor lhe atender. Telefone 2101-9797, 2101-9797, Avenida Presidente Dutra, 2512, no bairro Brasil. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
Muito bem, 11 horas e 35 minutos. Eu queria também atingir, pastor Valverde, a questão da instrução, da educação. Porque provavelmente, se a pessoa ou se as pessoas recebem a mesma educação, elas podem também repetir aquele comportamento, né? Porque assim elas foram educadas ou não educadas, né? É claro que a educação ela não se faz somente de palavras, mas também de exemplos, né? Enfim, que as pessoas captam ali durante a criação na casa dos seus pais. Mas a questão da instrução também é importante, né? Porque se você tem um pai ou uma mãe que lhe deu determinada instrução, por exemplo, tem mãe que diz para a filha, por exemplo, que homem não presta. Uhum. Então, assim, é bastante complicado isso, né? Isso, você foi cirúrgico nessa sua fala, viu, Manoel? Porque a gente pode pegar essa questão da cultura e da educação, da formação dos nossos filhos, né? E a gente vê que tudo está ligado a isso. E a gente pode pegar na Bíblia, por exemplo, a situação do filho de Cã, né? Os filhos de Cã, que criou Canaã, e daí veio Nimrod, né? Um dos netos de Cã, Nimrod, depois Nínive. Você vê a situação de Semiramis, né? A mãe de Nimrod, e tudo aquilo que não só lenda, mas a Bíblia relata, né? Aquele tipo de relacionamento que a mãe tinha com o filho, relacionamento matrimonial, mãe e filho, né? Tanto que quando ele foi caçado pelos filhos de Sem, um exército dos filhos de Sem se levantou, que tudo eu estou falando da família de Noé. Quando o exército dos filhos de Sem se levantou para derrubar Nimrod, a mãe e acabar com ele, a mãe pegou o membro dele, né? E guardou para que pudesse, pedindo lá, né? Fazendo os rituais satânicos lá, para que pudesse ter filhos de Nimrod, para que ele pudesse, a essência dele permanecesse, perpetuasse. Esse escume de prédio, tudo isso. Estou falando de educação. Por que eu estou falando disso? Porque quando Jonas foi pregar em Nínive, ele não quis pregar por causa dessas histórias todas. Então você vê, hoje em dia, até hoje, aí vem a questão de maldição hereditária, até hoje existe os antissemitas, contrário aos filhos de Sem, que são da linhagem de Nimrod, dos cananeus. Né? Até hoje tem essa guerra histórica. Por quê? Porque quando a criança nasce naquela família, ela, quando começa a formação dela, ela entende que aquela outra família é inimiga. E aí eles vão criando essa cultura de ir contra aquilo que eles não conhecem, mas vão sendo formados a odiar o outro, vão sendo formados a passar por isso. E vem as desgraças e vem as derrotas. Aí fala, minha maldição é hereditária. Eu estou falando isso para dizer que no casamento, como você falou aí, que homem não presta, vem a cultura da mãe falando para a menina a vida toda que homem não presta. Como é que ela vai olhar um marido e vai dizer que ele vai prestar? E da mesma forma que toda mulher é igual, né? Como fala aí, né? Que você pode fazer muitas coisas errado com mulher porque elas não têm muito significado na vida. Quando você cria esse tipo de educação e isso passa a ser contundente, passa a ser rotineiro, a pessoa vai formando a mentalidade, vai cauterizando a mentalidade com relação a essa antipatia, a esse ranço contra uma outra cultura, contra uma outra situação e até contra o matrimônio. O que vai acontecer lá na frente? Quando ele olhar o futuro, eu não sou feliz, eu nunca fui, na minha família não tem ninguém feliz, não sei o quê. Mas, na verdade, não é isso, é porque não há uma mudança de comportamento daquilo que foi errado na família e passar para aquilo que é certo. Não há uma mudança. E a dificuldade dessas pessoas é entender a graça, porque as pessoas querem viver um evangelho cristão, e agora já estou falando dos nossos dias, é assim que... eu aceitei Jesus, agora minha vida vai ter que ser feliz para sempre. E quando na verdade não é. No mundo nós teremos aflição. A Bíblia fala isso em Romanos, né? Tem de bom ânimo, né? Jesus fala isso também. Então a gente percebe que existe literalmente uma falta de conhecimento do que é literalmente o evangelho salvífico, o evangelho de mudança, o evangelho de cristocêntrico.
E é um evangelho de conveniências, e o relativismo, a desfragmentação da palavra de Deus em relação a isso. O que acontece? As pessoas não vão para a igreja para aceitar Jesus, para ser feliz no casamento, ter dinheiro no bolso, ter status social, entendeu? Ser um grande empreendedor, porque aquilo, o meio evangélico de hoje leva a isso, ao coach, à cultura do status de uma vida boa. E quando, na verdade, quando nós olhamos para os nossos pais, os heróis, os nossos apóstolos, aqueles que morreram por essa causa, nós não vemos nenhum mérito em nenhum deles. Porque se você não entender, se a pessoa não entender que da mesma forma que o casamento é uma aliança, e a mesma aliança ou nova aliança que Deus fez com a gente através de Jesus Cristo, se não entender que essa aliança foi uma aliança de sangue, de derrota, qual é o sentido qual é o mérito que tem morrer na cruz, crucificado com 2 ladrões, um de cada lado? Que tipo de evangelho nós estamos pregando para que as pessoas acham que vão casar agora e vão ser felizes? Eu estou falando de aliança. Entendeu? Então, está faltando um pouco de conhecimento e discernimento nessa área de entender isso, né? Os princípios. Agora, pastor Ismar, essa conversa de maldição também, essa história aí, ela meio que torna a pessoa isenta de qualquer coisa que dê errado no seu casamento, né? A pessoa fala, mas isso não é culpa minha, isso é a maldição que eu levo, né? Então a pessoa não tem culpa de nada, é uma maldição que ela leva dos seus antepassados, né? Eu não concordo não, porque está escrito assim, Jesus falando, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu entendo que quem quer seguir Jesus, quem quer realmente salvação, morar no céu, ele não está preocupado com prosperidade, não. Material. A prosperidade tem que ser espiritual. Quando eu vejo alguém dando um depoimento que ele era assim e hoje ele é assim e não fala nada espiritual, eu não quero nem ouvir, porque para mim tudo é mentira. Porque Jesus falou bem claro, meu reino não é deste mundo. Então você quer seguir Jesus, ele não tem nenhum travesseiro. Então como é que você vem para ficar rico? Como é que você vem para ter um carrão, ter uma casona? Isso não vale nada, irmãos. Isso devemos ter por consequência de nosso trabalho. Se eu trabalho muito, ou trabalho bem, ou estudo bem, a tendência minha é viver melhor do que aqueles que não fazem isso. Porém, mas você ir para a igreja, para Deus trocar seu carro, para Deus te dar uma casa bonita, para Deus, ele não faz isso. Isso é evangelho falso. Evangelho da graça é outra coisa. O evangelho da graça, eu entendo que eu recebo a graça de Deus, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho, mas pelo significado da palavra graça, favor que eu não mereço. O amor de Deus, ontem eu preguei sobre João 3,16, Deus amou o mundo, mas não foi o mundo, foi nós, foi as pessoas. Que mundo é esse? Quando Deus fala que amou o mundo, foi o mundo mesmo ou foi as pessoas que vivem no mundo? De tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, eu estou falando mais para essa ouvinte que fez essas perguntas, e que ela diz que continua pelo caminhar igual os outros parentes. Então, irmã, eu, através da Bíblia, lhe dou meu conselho. Seguir a Jesus é caminho de espinho. Por isso que Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição, e são muitos que vão por ela. Então você tem que perceber que seguir a Cristo é caminho apertado, porém vale a pena. Por quê? Porque o galardão é certo. O galardão é certo, e a Bíblia diz que não falta nada àqueles que temem a Deus. Você tem que ter esta fé baseada em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, e eu tenho certeza que se sua família é assim, você vai ser assim, porque você serve a Deus. E Malaquias 3,18 rechaça isso. Outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, se você serve a Deus, você vai ser diferente de toda a sua família. Que Deus abençoe. Perfeito. Muito bem, 11 horas e 45 minutos na Melodia.
Pois é, aqui o caso de uma pessoa que diz que a sua família leva aí uma maldição, porque os casamentos costumam não dar certo, as pessoas vivem vidas infelizes, né? A gente tem muito pouca informação, professor Liel, desses relacionamentos que elas falam que é infeliz, que tem uma vida financeira atrasada, porque isso é relativo também, né? A pessoa acaba dizendo, por exemplo, se a pessoa hoje não tem um carro, 2 na garagem, é uma vida atrasada, né? No conceito de muitas pessoas, né? Então, assim, a gente tem pouca informação, mas o fato professor Eliel, que os relacionamentos, eles têm também as suas dificuldades, porque às vezes também a pessoa pode chamar alguma dificuldade de um erro, de um relacionamento errado, quando de fato são os problemas, né? Porque às vezes você olha a família dos outros, você acha que aquilo ali é um casamento perfeito, é a grama do vizinho que é mais verde, né? Perfeito. E isso é um detalhe, pastor, que quando a gente vai olhar até pro texto bíblico, né, a gente percebe como alguns personagens tinham essa tendência a olhar, eu queria, Israel tem essa tendência, né? Eu queria ter rei. Eu acho que tendo rei, as coisas melhoram aqui. Aí eu certeza, vocês querem? Quero. Mas vai ter isso, essa taxação, vai ter que pagar imposto. Não, mas a gente quer, porque o povo vizinho é melhor. Então toma, rei. Tá lá Davi quieto. Davi me olha pra mulher dos outros, que achou que era melhor. O resto que eles tinham tava ruim. Toma a pegada dos outros. Então isso é uma tendência que a própria Bíblia já mostra como que nós, seres humanos, precisamos ter esse cuidado de não medir o meu sucesso, né, vou colocar essa palavra, com o sucesso do outro, né, medir a minha sensação de estar satisfeito com a sua sensação de estar satisfeito, porque às vezes para mim estar feliz é estar rodeado de bons amigos, talvez para uma pessoa estar rodeado de carro, depende muito da pessoa, e talvez o caso dessa irmã é exatamente esse, está olhando talvez algo externo, e tá olhando, eu tenho essa idade, eu tenho esse tempo de casamento, a pessoa tem a mesma coisa, e olha como já tá melhor, olha como tal coisa tá melhor. Então tem que tomar esse cuidado, gente, porque, voltando pro texto bíblico de 1 Coríntios, sobre ser uma nova criatura, ali também tá registrado o interior, não só a questão espiritual, mas a nova criatura em geral. Então a minha mentalidade para com o outro tem que ser não de olhar e querer e desejar, né? Às vezes o crente tem uma palavra que eu acho terrível, a inveja santa, né? Sei de onde que o crente tirou essas besteiras. Não, eu vou invejar de forma santa. É porque eu acho legal. Inveja é pecado e pronto. Não tem santa, não tem boa, não. Você tá invejando, é ruim. Vai trabalhar e ter o seu, né? E então, o cristão, ele tem que perder esses jargões diabólicos, que são jargões perigosos, que criam em você uma tendência de que se eu não tiver a mesma vida, logo eu não tô bem. Aí eu tô excluindo o maior fator. Tô excluindo Cristo da minha vida. Então eu preciso sempre de alguma coisa para substituir ele, né? Não, enquanto eu não tiver aquele carro, eu não sossego. Enquanto eu não tiver aquela vida igual a do pastor, eu não sossego, porque a vida boa é aquela. E como o pastor colocou, a gente não sabe os pormenores. Às vezes o pastor passou uma luta terrível e o irmão tá achando, é porque eu vi que ali tá bem, né? Eu costumo brincar nas reuniões com alguns pastores amigos, que diz assim, é fácil ver o carro que eu tenho hoje, não quer ver o primeiro que eu tive, não quer saber como que eu tive esse. É fácil, a igreja tá lotada. Quer perguntar quantas vezes me ligam 2 da manhã para trocar ideia de problema de igreja. Então, esse padrão que o ser humano tem, às vezes, de querer olhar demais pro outro, é talvez o que a irmã tá passando, olhando também, e isso eu tô falando do ponto positivo, né? De querer olhar algo legal. Também ela pode estar olhando pro negativo, às vezes tá olhando pra família e falando, peraí, eu vi meu pai passar problema financeiro, eu vou ter igual, que é o que ela fala, né? Eu vi alguém da minha família passar, logo eu também vou. Primeiro, você está determinando isso na sua vida. E, gente, lembrando, isso até é interessante como a psicologia é redundante, falando que a Bíblia já fala, que a Bíblia já trata sobre isso, né? De tudo que a gente expressa, tudo que a gente fala, nossas palavras vai ter poder. E aí vem Freud totalmente sonso e lerdo, né? De acordo com o que a Bíblia vai falar. Ele vem trabalhar isso como se fosse inventasse a roda, né? Como ele tivesse falado algo novo, de que tudo que a gente fala vai ter algo no campo quântico da mente ali. E você pega Jesus falando isso, né? Gente, tudo que vocês estão plantando, que vocês vão colher.
Então a irmã, ela precisa ter só esse cuidado. Cuidado com olhar com a sua família e trazer isso negativo para sua vida e dizer, vai ser assim, porque a minha família foi. Não, procure se educar financeiramente. Isso é um detalhe que eu digo como professor, como que é triste o nosso Brasil, não ter educação financeira nas escolas. Então desde pequeno você não aprende. Na igreja, fala sobre dinheiro, parece que eu tô xingando, parece que é um palavrão. Fala dinheiro, sexo, casamento, pelo amor de Deus. Parece que eu abri a porta do inferno na igreja. Então a igreja também tem medo de falar sobre finanças, por vários motivos que não vale a pena entrar no mérito. A gente não tem família também trocando ideia, né? A gente não tem um pai dizendo, é assim que se gasta, é assim que se economiza. Então isso vai acarretar nessa jovem aí, nessa moça aí. Muito bem. Pra gente fechar, pastor Val, será que... Bem, tudo bem, vocês afastaram a ideia da maldição aí e tal, mas existe a má sorte, não? Porque tem gente até que brinca, eu tenho um dedo podre pra homem, eu tenho um dedo podre pra mulher, já escolheu vários, nenhum deu certo, né? Do tipo, você tiveste 5 maridos e o que tu tens agora não é teu, enfim. E aí, pastor Val, tem a má sorte ou não? Não. Tem a escolha errada. Porque não obedece, não ouve. Não tem critérios. Não tem critérios. Porque, olha só, se eu ouvisse os pais, a maioria deles, se eu ouvisse os pastores, eu tenho certeza que o pastor vai aconselhar a menina antes de cá, porque a experiência que a gente tem é muito grande. Só que, assim, a pessoa quer escolher, mas não quer que a gente indique isso. Agora, quando dá errado lá na frente, aí o que faz? A culpa é do pai e do pastor, que não falou, não alertou. Entendeu? Então, se a pessoa ouvisse mais, entendeu? Os seus pais, ouvisse mais os pastores e principalmente ouvisse a voz de Deus antes de entrar num relacionamento, antes de qualquer relacionamento, diria que não é furado, porque o problema é a emoção, é contrapor sobre a razão das coisas. Ah, não, Deus tocou meu coração. Eu estou tão apaixonada é de Deus, porque eu estou sentindo. O evangelho não é sentimento, é racionalidade total, entendeu? Então você tem que ouvir os prós e os contras. E muitas entram nessas furo. O homem também entra muito nisso, porque não escuta a voz de Deus, não escuta a voz de Deus através do pastor e não ouve os conselhos dos pais. Muitas vezes, não vai... É furado, você tá... o senhor quer se meter na minha vida porque tudo que eu faço, aí eu tenho que fazer. Não, mas aí a vida é minha, meu corpo, minhas regras. Você vai lá e quebra a cara e depois quebra a cara de novo e continua quebrando a cara, porque não dá atenção à coisa. Porque tudo é uma questão do processo da obediência, né? Para tirar a culpa, chama de maldição. Chama de maldição. Pastor Lismar... A desobediência vira maldição. Pra gente encerrar aqui, pastor Lismar, para, assim, possíveis pessoas que estejam nos assistindo nesse momento, nos ouvindo, e aí tá pensando em casar, mas ainda fica olhando com medo devido a exemplos negativos que aconteceram na sua família, esse medo, né, de acontecer no seu casamento, na sua vida também. Qual é o conselho que o senhor dá, pastor? Gente, eu só acredito que Deus está do lado da razão e nunca do lado da emoção. Porque a emoção é passageira e depois você descobre que não era isso que você queria. E a razão está sempre certa. Então Deus está sempre do lado da razão. Se você tiver razão, pode ter certeza que vai dar certo. E eu quero também falar sobre a prosperidade, principalmente para essa ouvinte que fez a pergunta. Ela e outras pessoas que estão nos ouvindo precisam aprender o que é prosperidade. Prosperidade, na visão nossa aqui da Bíblia, é uma vida regada em oração, é uma vida dedicada a Deus, é uma vida que você depende 100% de Deus. E aí o que acontece? Aí, independe se você ganha um salário mínimo, se você ganha 10, se você ganha 20. Você é uma pessoa próspera, porque nada vai faltar na tua casa. Talvez não tenha aquela abundância que tem na vida daquele que ganha 15 salários mínimos. Mas você está tão feliz com o seu Jesus, que sua família está em paz com Deus e todo mundo ali unido, que você pode falar assim: eu sou uma pessoa próspera, porque eu tenho a presença de Deus na minha vida e não falta nada.
quando Jesus mandou aqueles 70 fazer aquela missão, tem uma pergunta que Jesus falou para ele. Por acaso faltou alguma coisa para vocês? Não falta nada. Quem está debaixo da bênção de Deus e agindo sempre pela razão. Nunca emoção. Deus não está do lado da emoção, e sim lado da razão. Então, se você tiver base bíblica, você pode seguir sua vida, que você vai ser uma pessoa próspera. E aí, se você for fiel num pouco, Deus vai colocar muito na sua mão. Tá bom? Que Deus abençoe. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao professor Eliel, também ao pastor Valverde, o pastor Elismar Guzmão pela colaboração. Você do outro lado, pelo carinho. A Melodia aqui com o nosso programa chegando, Rádio Chofé, com o nosso amigo Léo Pereira. E o debate Melodia fica assim. Amanhã, terça-feira, 20 de maio, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.